Aleluia! Diga para a pessoa bonita que está do seu lado aí, hoje nós vamos ler a Bíblia. Amém? Eu tenho uma palavra para você nessa noite e eu preciso ler quase que o Novo Testamento inteiro, então eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo. E o pessoal ali do telão vai me auxiliar com a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Estamos terminando a primeira leitura da Bíblia toda desse ano. Estamos completando nessa quarta-feira 42 dias da Bíblia NTLH e estou amando. Eu tinha muito preconceito com a Bíblia NTLH, achava que era uma paráfrase, mas eu descobri que é uma tradução, inclusive da Sociedade Bíblica, que é muito tremenda. E está sendo uma experiência maravilhosa ler nessa Bíblia. Então, hoje, na verdade, eu quero ler com você, eu quero que a Bíblia possa pregar para a gente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, feche os seus olhos e diga: Papai, Senhor, Espírito Santo, Autor da Bíblia, fala comigo, ministra a minha vida, que a tua palavra seja um martelo hoje, que despedace toda fortaleza, todo engano, toda mentira, que caia por terra e que a tua verdade prevaleça na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Então o esboço do meu sermão está aqui. Eu preguei esses dias aqui na última pregação que eu fiz, foi na quarta-feira. E aí o pessoal no final me pediu, falou: pastor, me dá aí a anotação para a gente colocar lá no Instagram da sua palavra. Eu falei: tá aqui, é meu esboço aqui, que eu preguei sobre o rei Zedequias, está aqui. Então hoje é de novo, tá? Vocês prestem atenção aí bem direitinho para poder ter o postar lá depois o pós. Mas eu quero que você abra na carta de Paulo aos Efésios. Hoje eu quero falar de vida real, de viver uma vida cristã real. Amém? Fala comigo, uma vida cristã real. Essa semana viralizou aí uma conversa do sabor energético. E vocês sabem que eu venho pregando isso já há muito tempo, não viralizei, mas prego isso. Inclusive já tinha feito essa ilustração aqui com esses sucos aqui, e já tinha feito essa ilustração e tenho feito diversas vezes, muitas vezes mesmo, dentro de uma mensagem específica que eu prego, e eu mostro esses produtos, né, o que é produto ali, o que é leite condensado e o que é mistura láctea condensada com gordura vegetal hidrogenada, né, lá, e que é vendido muitas vezes como leite condensado. O chocolate, que tem o chocolate e tem o sabor chocolate, e agora a gente descobriu que tem até o sabor energético. E hoje eu quero falar um pouco com você a respeito dessa realidade, dessa integralidade que Deus nos chama a viver, essa vida real. Ser um crente verdadeiro e não um sabor crente, né? Olhe para alguém perto de você e veja se ele tem cara de sabor crente. Parece crente, se veste como crente, vem para a igreja, toma santa ceia, mas é um sabor crente. Tem muito sabor crente por aí, né? E aqui o exemplo que eu sempre dou, né, e que é pertinente mais uma vez, é esse aqui, né? Você tem aqui 2 tipos de suco de uva. Esse aqui, suco de uva. Suco de uva? Não, o que é isso aqui? Não, mas isso aqui é o que, o produto? Não, isso aqui não é nem néctar. Para ser néctar, de acordo com a legislação, tem que ter uma quantidade de suco. Então, se você pega aqui na embalagem, porque é obrigatório que esteja escrito na embalagem, mesmo que seja com as letras assim bem pequenininhas, mas está escrito aqui: refresco saborizado com frutas adoçado, sabor uva. Né? Sabor uva. Então, quando eu prego isso, eu costumo brincar que alguém passou a uva do lado assim da caixinha de água com açúcar e disse: é de uva, né? É o sabor uva. E aqui do outro lado eu tenho suco integral
de primeira qualidade, né? Suco puro, 100% uva integral. Fala comigo, integral. Integral, é inteira, é uva. Aqui não tem água, não tem adição de açúcar. Aqui é integralmente uva. E é claro que existe uma diferença de preço aqui, sim ou não? Essa caixinha custa em torno de R$ 3,99, que eu não vou dizer a marca, que um dia eu estava pregando isso, a pessoa me procurou no final e falou: pastor, você esculhambou com a marca que eu trabalho. Falei, vou orar para Deus te colocar numa marca mais top of mind, entendeu? Mas aqui custa R$ 3,99 esse sabor uva, né? Enquanto que nós temos aqui um suco integral de uva, 100% suco de uva, que custa aí numa média de 20, 22, 23 reais. Esse daqui de 1,5 litro. Nova aliança, ele é profético. Nova aliança. Então hoje, além de você tomar uma ceia integral, porque o nosso suco de uva aqui é integral, amém? Que você vai beber hoje na Santa Ceia, mas não é para encher o bucho, porque Santa Ceia, biblicamente, não é para encher o bucho. Mas você vai poder ganhar alguém aqui hoje vai ser premiado aqui com uma garrafa de suco. Vou dar só essa, tá, irmão? Não vou dar suco sabor uva para ninguém. Mas o Senhor nos chama para essa vida real, para essa vida integral. Isso é um convite de Deus desde o princípio, na Bíblia toda. E existe uma promessa em Salmo 84, que os que vivem com integridade receberão aquilo que pedem do Senhor. E a Bíblia nos convida para essa integralidade, para essa vida real, verdadeira, de verdade. E hoje, nos tempos das redes sociais, que não é de hoje, mas vemos isso com muita força, é muito fácil você ser crente de Instagram. Tem muita gente que é crente de Instagram, né? Que está ali, que posta, né? E tem outros que nem no Instagram não são crentes, né? Tem uns que estão na igreja que nem no Instagram não são crentes. Mas hoje eu quero nos trazer, me incluindo nisso, para essa reflexão, para esse entendimento e para esse arrependimento diante da mesa e da ceia do Senhor. E a carta de Paulo aos Efésios, que nós vamos ler aqui quase que a carta inteira nessa noite, então já abra no capítulo 1, não é apenas algo específico da carta de Paulo. Eu quero aqui reforçar isso para que a gente entenda o contexto. Paulo escreve aí uma boa parte do Novo Testamento. Ele é o responsável por aquilo que a gente entende como a doutrina cristã, a doutrina da igreja cristã. Paulo é o apóstolo dos gentios, ou como a NTLH chama, os não-judeus. Então, Paulo é esse que foi chamado a falar a nós, que não somos descendentes de Abraão, que não fomos circuncidados e que não viemos de todos aqueles rituais ali judaicos. E Paulo, ele tem um ministério muito voltado. No último capítulo de Atos ele fala isso. Ele ali encerra com os judeus, o Atos termina assim, ele encerrando com os judeus e dizendo: e a partir de agora eu passarei a me dedicar em falar exclusivamente não exclusivamente a palavra usada, mas algo nesse sentido, para os gentios, ou como eu disse na NTLH, os não-judeus. Então, Paulo é o responsável por isso. E não se trata simplesmente da carta de Efésios. Hoje nós vamos dar uma olhada e entender que esse é um convite do Senhor para a sua igreja. E através do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago e do apóstolo João e do apóstolo Judas, que são aqueles 4 escritores do Novo Testamento, tendo em vista que a gente não tem a certeza do autor aos Hebreus, mas que também é um convite a isso. Nós temos um novo testamento que nos convida, uma nova aliança que nos convida a uma vida de compromisso com Deus de verdade, de viver essa vida real para a qual Deus nos chamou a viver. Real em 2 aspectos. Real porque nós somos filhos do rei e somos partes da realeza. Amém ou não? Fala assim: eu sou filho do rei e sou parte da realeza. E real no sentido de verdade, o compromisso que eu tenho a partir dessa vida que o Senhor me deu em Cristo Jesus. Em Cristo eu fui aceito, eu fui, como Paulo disse, enxertado na oliveira. Então esse é um convite do apóstolo Paulo, não somente aqui aos Efésios. Ele fala isso aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, a Timóteo e a Tito. Nós só não vamos encontrar esse tipo aqui de convite do apóstolo Paulo na carta de Filemon, que é uma carta muito específica, que nós lemos hoje inclusive no desafio, e é uma carta para um momento muito específico que Paulo escreve intercedendo por Onesíforo, um escravo
que se converteu no ministério do apóstolo Paulo, e Paulo está escrevendo a Filemon, que era o senhor, o dono desse escravo, para que ele o recebesse, e ele escreve uma carta exclusivamente para que esse senhor recebesse de volta aquele escravo agora que ele se tornou um cristão. E isso tem muito a ver conosco também, mas as demais cartas, todas elas têm uma característica, e eu falei isso agora no Desafio 42 Dias, e nessas muitas leituras que a gente tem feito agora, estou completando a 38ª leitura da Bíblia. Eu tinha um desejo de ler a Bíblia toda 42 vezes até o meu aniversário de 42 anos. Eu faço a 43 em abril, e apesar de não ter conseguido ler a Bíblia as 42 vezes até o final dos meus 42 anos em abril, eu descobri que eu li a Bíblia toda, estou completando 38 vezes, mas eu ouvi 2 vezes, ouvi 3 vezes a Bíblia toda e copiei a Bíblia toda uma vez. Então dá 42 vezes aí já de Bíblia inteira, né? Então, mas prossigo nisso. E aí, eu tenho percebido isso nas cartas de Paulo. Então vamos lá para Efésios, porque nós vamos ver algo que acontece que é recorrente nas cartas de Paulo. Primeiro, normalmente nas suas cartas, Paulo nos mostra quem nós somos, essa identidade real, que nós somos aceitos por Deus, que nós somos perdoados, que nós somos enxertados, que nós em Cristo nos tornamos tão filhos como todo aquele que veio da descendência de Abraão, tão aceitos, tão amados como todo aquele que nasceu da descendência de Abraão, que nós nos tornamos participantes dessas promessas todas das Escrituras Sagradas. E aí, no verso 4 em diante do primeiro capítulo, eu selecionei umas partes aqui para a gente tentar, eu queria ler toda a carta mesmo, e vale a pena você ler aí, inteira essa carta. Faça um propósito aí, leia ela inteira, pelo menos uma vez por dia, durante alguns dias, como fez lá no nosso desafio a irmã Conceição, que é uma senhora insana que está lá no desafio, que está lendo a Bíblia toda em 42 dias de joelho e orando em línguas. E ela leu a Bíblia toda de Efésios, a carta de Efésios inteira no dia, vários dias ela fez esse propósito. Então no verso 4 ele diz assim: antes da criação do mundo, eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Eu quero enfatizar que Paulo está escrevendo ao não gentios. Paulo está escrevendo, vocês estão com a NTLH, né? Paulo está escrevendo aí a os gentios agora. Então ele está dizendo que os gentios, aqueles que não vieram da descendência de Abraão, foram escolhidos desde a criação do mundo, antes da criação do mundo, por causa do amor por nós. Verso 5, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, olha o plano, unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Agora vamos para o verso 14. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória.
Verso 17: e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. Eu peço que o Senhor nos dê cada vez mais o seu Espírito, o Espírito que nos tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer, que nós o conheçamos como devemos conhecer, em nome de Jesus. Peço que Deus abra a mente de vocês. Você pode dizer isso comigo hoje? Diga: Deus, abra a minha mente, para que eu veja a luz do Senhor e conheça a esperança para a qual Ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Alguém crê nele aí? Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina. Você pode dizer comigo: Cristo reina. Irmãos, eu estou empolgado e eu quero que você se empolgue, porque é a palavra viva de Deus. Eu sou apaixonado por essa palavra. Eu queria ler ela inteirinha aqui, só descer quando a gente terminasse. Cristo reina. Fala comigo: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que... Até abaixar meu microfone. Os vizinhos têm que ouvir também, irmão. Não, foi só para mim então. Estava tão empolgado. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Uau! Aleluia! Paulo normalmente nas suas cartas ele segue essa tendência aqui, né? Ele já tem um prompt para escrever as suas cartas. Ele escreve as suas cartas mostrando quem é Cristo, colocando Cristo acima de tudo, como Senhor de todas as coisas, e mostra quem nós somos em Cristo. Verso 8 do capítulo 2: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Fala comigo: a salvação. Não, fala comigo: a salvação é um presente que Deus me deu. Não é pelos meus méritos. Deus não me salvou porque eu sou bom. Ele me salvou porque eu não presto, e eu preciso da salvação. Fala assim comigo: eu preciso de um Salvador. Fala, bata sua mão no seu peito e diga: eu não sou bom o bastante, eu preciso de um Salvador. Verso 9: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou. Fala: Ele nos criou. E nos criou para quê? Aí ele vai dizer para quê? Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então Paulo mostra quem nós somos em Cristo e para que nós existimos. Então não se trata simplesmente de amém, Ele me salvou pela sua graça, pela sua misericórdia, porque eu não prestava para nada e agora eu posso viver de qualquer jeito. Não, Ele me fez para um propósito, para ser dele, para glorificar o nome dele, para fazer as boas obras que Ele deseja que eu faça. Você pode dizer amém? Verso 11: lembrem-se que vocês
os não-judeus. Está falando da gente. Ou tem alguém aqui que é judeu de nascimento aí, e eu não estava sabendo ainda? Tem algum aí, Benjamim, algum Jacob aí, algum? E não? Então ele está falando para a gente. Os não-judeus. Lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Nós não pertencíamos, porque nós não nascemos da descendência de Abraão. Nós não fomos circuncidados até o 8º dia. Nós não tínhamos esse direito. Não tinham parte, Paulo escreve isso, nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, o povo judeu. E neste mundo, viviam sem esperança e sem Deus. Fala comigo, sem Deus. Olha que forte isso. Aqueles que não eram circuncidados viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, fala comigo, mais agora. Não, se alegra e diga, mais agora. Unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Diga comigo, nós temos paz com Deus. Como diz Colossenses, nós temos paz com Deus. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade de que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só povo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. É por meio de Cristo que nós, judeus e não judeus, podemos ir por meio de Cristo até a presença do Pai. É somente por Cristo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho, ele é o único Senhor. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Fale para alguém perto de você, você não é mais um estrangeiro. Fala assim, você é tão judeu como Abraão, como Davi, como Daniel, como os discípulos, como o próprio Cristo. Porque ele se fez como unigênito, o primogênito, o primeiro, para nos tornar como ele, participantes dessa paternidade de Deus. Fala comigo, a paternidade de Deus. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Se eu fosse você, eu celebrava essa notícia. Nós somos cidadãos, nós somos membros da família dele. Vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 6. O segredo é esse. Então o segredo é esse. Qual é o segredo? Capítulo 3, verso 6. Por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus.
É por isso que todas as vezes que você abrir o Taná, o Antigo Testamento, a Bíblia judaica, os 39 livros, e tiver uma promessa ali liberada ao povo judeu, é para você. Se você é um cristão, essa promessa é para você em Cristo. Você pode dizer amém? Então o apóstolo Paulo nos mostra quem é Jesus, nos mostra quem nós somos em Cristo, real. Somos reais, somos da família real, somos filhos do rei. Somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você pode dizer amém? E aí ele nos chama a uma vida real. O que nós vamos fazer a partir disso? Antes havia uma separação. Para Deus, biblicamente, basicamente existia judeus e não judeus. Para Deus, até Jesus, era judeus e gentios. Em Cristo, todos se tornaram um só povo para Deus. Esse povo, em um determinado momento da história, passou a ser chamado de cristão. Esse povo é o povo da cruz, como também é chamado. São os discípulos, os cristãos, ou como popularmente também foi chamado com o passar do tempo, de crente. Não é sobre uma nomenclatura, mas sobre quem nós somos em Deus, amém ou não? Só que a partir desse momento, Paulo começa a entender que começa a surgir então, aqueles que eram um só, agora começa a surgir dois tipos de crente. E aí começa a surgir o suco de uva e o sabor uva. Sabor. O João falando ali, pai, ensaia comigo. Você tem que falar assim na pregação, sabor uva. O João é meu assessor, irmão, de criatividade. Então, né? Paulo começa a ver isso aqui. E por isso ele escreve nas suas cartas, pontuando essas coisas para a igreja. Porque começaram a surgir aqueles que então, nessa liberdade que nós temos em Cristo, nós não precisamos mais circuncidar. Nós não precisamos mais guardar o sábado como se guardava, porque isso fica claro nos escritos de Paulo. Inclusive ele diz, ninguém deve julgá-lo por não guardar o sábado. Nós não precisamos mais observar alguns rituais da lei que estavam ali, que cumpriram o seu propósito. Nós não temos mais uma arca da aliança. Jeremias, no capítulo 3, no verso 16, eu preguei aqui 3,16 falando sobre isso, profetizou que esse tempo chegaria. Ele disse na época que a arca era muito significativa e era nela que habitava a presença de Deus. Jeremias se levanta como profeta e diz, vai chegar o tempo em que vocês não vão mais se lembrar da arca, não vão mais precisar fazer uma. Jeremias, capítulo 3, verso 16. Que insanidade, Jeremias, no tempo da arca, falar que não precisa, porque ele estava profetizando Cristo. Então nós não temos mais de todos aqueles rituais. Jesus é o sacrifício perfeito, hoje nós lemos em Hebreus, ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Na antiga aliança era necessário fazer sempre um novo sacrifício, todas as vezes que se pecava, e como as pessoas estão costumeiramente pecando, mesmo que por acidente, errando o alvo, era necessário estar sempre, inclusive o sacerdote, o sumo sacerdote, oferecendo sacrifício por si mesmo e pelo povo. Mas a partir de Cristo, Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. Então ele se oferece como sacrifício de uma vez por todas, como um sacrifício definitivo. E livra todos os animais de serem sacrificados. Até os animais dão graças a Deus. Porque agora não precisa mais derramar sangue, porque o sangue do cordeiro foi derramado. Do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Paulo está explicando que nós não precisamos mais desta lei, que não precisamos mais da obediência dessas coisas que se cumpriram. Só que algumas pessoas começaram a ir para um outro extremo. Já que somos salvos pela graça, que Deus nos ama, que nós somos perdoados, então a gente pode viver de qualquer jeito. E aí Paulo vai nos mostrar, nós precisamos viver uma vida de verdade. E nós precisamos observar muitas coisas. Então no capítulo 4, Paulo começa a fazer isso como ele faz nas outras cartas. Capítulo 4, a partir do verso 1. Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês. Já mostrou quem eles são, agora ele pede a eles. Que vivam
de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Fale para alguém perto de você assim, ó, viva de uma maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus. Fala assim, Ele te salvou, te perdoou, não pelos seus méritos, mas isso não significa que você vai viver de qualquer jeito. Você vai ser um crente de verdade, integral, inteiro. Amém? Sejam sempre humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para o qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Verso 17. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Olha o que Paulo fala para aqueles que foram perdoados, aqueles que nasceram de novo, aqueles que agora são convertidos, que foram aceitos por Deus, que são realeza. Ele diz assim, ó, não vivam como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. O que eles fazem? Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha. Isso não é diferente dos nossos dias. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mais atual que o jornal de amanhã, sim ou não? Parece ou não parece com a realidade que a gente vê cada vez maior? Pessoas que estão cada vez mais assim. Portanto, verso 22, abandonem, fala comigo, abandonem. Não, no 20 ele disse assim, ó, mas foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Não foi, fala comigo, não foi essa maneira que nós aprendemos com Cristo. Porque o que Cristo mostrou? Que nós devemos ir pelo contrário disso, né? Quando ele está dizendo que aqueles que não têm Cristo vivem como? De qualquer jeito, fazendo o que quer, todos os prazeres. Ele está dizendo que Cristo, como que foi Cristo? Esvaziou-se a si mesmo, como ele escreve aos Filipenses, negou-se a si mesmo. E aqui ele diz que foi isso que a gente aprendeu de Jesus. Com certeza vocês ouviram falar dele, como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza. Fala comigo, vestir-me com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Aí Paulo vai mostrar o estilo de vida a partir da sua salvação. Então entenda, ele diz para os Efésios que nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então não somos salvos porque nós somos bons, mas porque Ele foi bom e nos salvou, mas que a partir de agora, com o Espírito dEle, nós vamos lutar todos os dias para viver uma vida que condiga com a vida que Ele quer que a gente viva. Verso 25, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos, isso aqui é culto de doutrina, irmão, que nós não temos aí culto de doutrina, porque a doutrina é a palavra, está aqui. Como se comportar, está aqui. Se vocês ficarem com raiva, vão ficar, alguns ficam mais, né? Mas não deixam que isso faça com que pequem. Não é diferente ficar com raiva e pecar. Você ficou com raiva, foi orar, foi dizer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, você está ali, né? Agora ficou com raiva, foi xingar, foi brigar, foi bater, foi criar casa, aí, meu irmão, pecou. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Então, já resolve logo a parada. De preferência com Jesus. Mas se tiver que resolver com a pessoa, resolva com domínio próprio. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Olha o que Paulo está dizendo, é possível. Se ele está mandando a gente não fazer, é porque é possível fazer, sim ou não? Então fala para alguém perto de você, é possível que você
com essa cara linda que você tem de crente, de suco de uva integral, esteja dando a oportunidade para o capeta tentar você. Tem gente que dá oportunidade, né? Então a pessoa está ali visitando aqueles negócios lá na internet, né? Acessando, a pessoa está ali, né? Solteiro está ali com a menina até as altas horas da madrugada, ou mesmo que não é solteiro, né? Está ali dando carona para a mulher que não é a sua, conversando demais, mandando mensagem, trocando. Está dando oportunidade para o diabo tentar você. Eu vi essa semana algo incrível sobre um tratado que o Billy Graham fez de 3 votos no seu ministério, 4 se eu não me engano, 3 ou 4. E um deles era, eles se reuniram ali quando eles viram que a coisa estava ganhando uma proporção muito gigantesca, Deus estava salvando muitas vidas, milhões de pessoas estavam sendo salvas já no ministério deles, sendo alcançadas, e eles crescendo e prosperando nisso. Eles fizeram uma reunião e eles decidiram algumas coisas. E uma das coisas que ele falou é: nós não andamos com nenhuma mulher sozinhos. Jamais. Isso é o quê? Isso é tomar cuidado. Que não seja a esposa dele, claro, né? Mas a esposa tem que ficar sozinha, senão também está dando lugar para o diabo, se não ficar sozinho com a mulher. Vem para o culto de casais amanhã. Não deem ao diabo a oportunidade. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar. Não é possível que a pessoa seja crente e esteja roubando, irmão. Né? É porque crente ainda é sabor, né? Uva. Trabalhar para viver honestamente, poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas. Que o Senhor nos ajude nisso, irmãos. A colocar um vigia na nossa boca. Que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês façam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Irmão, é possível fazer o Espírito Santo ficar triste. Fala comigo assim: misericórdia. É possível fazer o Espírito Santo ficar triste. Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que você chegará, a garantia de que chegará o dia em que Deus o libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias. Desculpa, Paulo, mas aqui eu estou pregando. Insultos e maldades, pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Irmãos, não tome do cálice hoje e do pão com ressentimento, com raiva, com ódio. Se tem alguém para você perdoar, perdoa. Se for preciso, irmão, dá uma saidinha bem ali, faz uma ligação e diga: fulano, me perdoa, porque eu não vou tomar ceia com esse ódio que eu estou de você, não. Porque Deus não recebe nem a nossa oferta quando a gente está com raiva. Na verdade, quando a gente sabe que tem alguém com raiva da gente, a Bíblia diz. Se você souber que tem alguém com raiva de você, deixa a tua oferta lá antes de entregar e vai lá resolver. Você vê o quanto que Deus leva isso a sério. Isso é nova aliança, irmão. Isso é Novo Testamento. Isso é tempo da graça. Amém ou não? Então ele está dizendo isso aqui: perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoa. Aí no 5, verso 1: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Não, tem gente que arroga, porque eu sou filho, mas vive como uma pessoa. Não é? Então Paulo está dizendo: vocês são filhos, então vivam como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais. Olha só como isso é forte, irmãos, presta atenção. Paulo está falando aos amados que foram salvos, perdoados, lavados e remidos, que se tornaram um povo de Jesus. Aí ele está dizendo assim, ó, pelo contrário, aí ele está dizendo assim, ó, verso 5, fiquem certos disso.
jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Isso é pesado, mas isso aqui é o que Paulo está dizendo no Novo Testamento, nova aliança, aos que foram salvos pela graça. Ele está dizendo aqui, não sou eu, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus para mim e para você. Verso 15, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Meu irmão, se os dias de Paulo eram maus, imagina os nossos. Com a multiplicação da iniquidade que a Bíblia diz que aconteceria e tem acontecido. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo. NTLH, que devia estar escrito, não ajam como pessoas burras. Que é sem juízo, né? Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida leva vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Canções que façam o quê, irmão? Não canções que celebrem a cultura popular. Canções que nos animam. Canções que celebram a Deus. Canções que glorificam o nome do Senhor. Que animam uns aos outros, que santifica a Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre. Sempre, obrigado Jesus, obrigado Senhor, sempre agradecendo. Paulo fala isso diversas vezes na sua carta. Sejam obedientes uns aos outros, se sujeitem, em outras traduções diz, uns aos outros. Esposas, não parou não, não terminou não, tá irmão? Calma que o culto de doutrina já vai terminar, relaxa. Esposa, obedeça o seu marido como você obedece ao Senhor. Porque não adianta esposa obedecer ao Senhor e não obedecer ao marido. Paulo está dizendo aqui, meu amor está dizendo, vem amanhã. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Parece cafona isso, né? Retrógrado, ultrapassado. Não para um casal que anda junto, em comunhão, em concordância, vivendo o propósito de Deus. Onde o marido ama a sua esposa, como a Bíblia diz. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu povo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, aí não é só para a esposa que ele fala. Ame a sua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja. Facinho assim. Como que eu tenho que amar meu amor? Como Cristo amou a igreja, Wilton. É só esse amor que eu devo dar para ela. Como Cristo amou a igreja. A mulher fala, pastor, é difícil obedecer ao homem. Difícil é amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Então é difícil para os dois lados. Precisamos de Jesus para nos ajudar. Lavando com água, purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita. Então Cristo amou com um propósito. Se você é alguém que ama a sua esposa como Cristo, você vai ter uma mulher com a sua beleza, pura e perfeita. Sem manchas. Sem rugas, porque até as rugas desaparecem. Quando você ama a sua esposa, não existe rugas. Se está vendo ruga demais, é porque não está amando, irmão. Entendeu? Não está pagando botox, né, a irmã está dizendo. Ou qualquer outro olha o que ele diz, ou qualquer outro defeito. Mas o culto de casais é amanhã, mas é porque faz parte aqui do texto. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um... o homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Hoje nós vivemos no tempo do hedonismo, Os homens estão amando mais o seu corpo do que todas as coisas, inclusive mais do que a esposa. Muito isso hoje. Ama mais o carro, ama mais o corpo do que a família, do que tudo. Mas não aqui, porque aqui todo mundo está na palavra. Entendeu? Aqui tem os legendários. Amém? O homem que ama, que antes de ser legendário é bíblico, Ser bíblico. É isso. E aí ele confirma o 31, que é o propósito de Deus, como dizem as escrituras sagradas. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para unir-se com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Talvez você não entende o significado da importância desse versículo 31 falado pelo apóstolo Paulo aqui, não, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulo está testificando que o casamento continua. Que aquilo que foi estabelecido lá no Éden,
o homem vai deixar seu pai e sua mãe. Ei, isso não foi relativizado não, irmão, isso não foi atualizado não. Jesus falou assim, por isso está escrito, Jesus disse na boca de Jesus, o homem vai deixar o pai. E aí Paulo vem para confirmar, terceira testemunha confirmando que o casamento continua sendo o mesmo. Qual é o casamento? Qual é o casamento segundo a palavra de Deus? Casamento monogâmico heterossexual. Qualquer coisa que passar disso é sabor. Casamento. Sabor. Crente. Porque o casamento é esse. O padrão estabelecido por Deus desde o Éden. Antes da lei e depois da lei. Verso capítulo 6. Último capítulo de Efésios. Filhos, aí ele fala para os filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais, seu pai e sua mãe, aqui na NTLH, por isso, pois isso é certo, como dizem as escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Tem uma promessa, irmão. Ah, não gostei dessa parte, pastor, sou filho aqui, não gosto de obedecer meu pai. Tem uma promessa, e a promessa é: e viverão longos dias de vida, e prolongarão seus dias. Tem uma promessa. Tem muita gente morrendo cedo por aí, e as pessoas tentando achar a causa da morte. Ela está bem lá na palavra. Desonrou pai e mãe, está lá. Olha aí. 3, faça isso a fim de que tudo, não é só viver muito não, tá, irmão? A promessa é o seguinte: tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra. Então não é só a promessa de longevidade, viu, Wildman? Você que é uma filha que a gente conhece, sabe o quanto que você honra os seus pais. Sabe, quando você está lá cozinhando com os seus pais, como você faz constantemente, cuidando dos seus pais, não é só longos dias de vida, é também ser bem sucedido em tudo. É isso que a palavra está garantindo aqui, ó. Entendeu? Por isso que meu amor é top, irmão. Tudo que ela faz é top, porque ela é essa pessoa que honra como ninguém os seus pais, desde que eu a conheço. Então tem uma promessa, fala comigo, tem uma promessa. Aí tem para os pais também, né? Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. E isso é cada dia mais difícil, né? Jesus nos ajude. Pelo contrário, vocês devem criá-los de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não, irmão. Então o fato de tratar bem os filhos não significa fazer tudo o que eles querem, mas tratá-los na disciplina e nos ensinamentos cristãos, ainda que isso pareça retrógrado, ainda que isso pareça, pelo menos a nossa parte nós vamos fazer. Você pode dizer amém? Quando você vai dizer não para o seu filho, e como eu disse hoje para o meu, um dia você vai entender. Hoje você não está entendendo não, mas daqui a 10 anos você vai entender. Ele, por que daqui a 10 anos? Eu falei, porque você vai entender. Amém ou não? Vai entender. Verso 10, para terminar. Está vendo? Paulo também disse que estava encerrando. Olha aí, ó. Isso é bíblico, viu? Dizer para terminar. Paulo diz, para terminar. Só que ele ainda escreve o resto do capítulo todinho ainda, depois disso. Mas para terminar, viu, pessoal? Tornem-se cada vez mais fortes, né? E isso não significa ir para a academia, tomar whey e tomar bomba para ser forte, não. Isso também pode, se for. Não, tomar bomba não. Mas não é disso que ele está falando, não é essa força aqui, não é força natural. Vivendo unido com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Aí nós conhecemos essa parte, né? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Isso é outra coisa, irmão, que está relativizado. Hoje é assim, irmão. Não pode mais nem dizer que é demônio. Não é verdade ou não é? Porque está tudo assim. Tudo relativiza. Não, pastor. Entendeu? E Paulo está dizendo aqui, ó, lembre-se que é contra as trevas, as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá, assim quando chegar o dia que enfrentarem as forças do mal, porque esse dia chega,
vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, fala comigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Você pode declarar isso ainda que profeticamente fala, depois de lutar até o fim, eu vou continuar firme, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade, fala comigo, a verdade, como um cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, é a salvação que protege a nossa mente. E a palavra de Deus como a espada do Espírito. Fala comigo, a palavra de Deus é a espada para lutar e vencer. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre. Fala comigo, orar sempre. Guiado pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E aí tem uma parte aqui que o apóstolo Paulo pede para a gente fazer, que já não dá mais para a gente cumprir desse jeito. Ele diz, e orem também por mim, né? A fim de que Deus me dê a mensagem certa, para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Então aí você ora por quem? Você ora por mim. Amém ou não? Você ora por nós que somos líderes, que anunciamos a mensagem, que pregamos o Evangelho. Orem por nós, irmãos. Hoje a irmã Conceição falou uma coisa tremenda lá. Ela falou, olha, vocês das suas igrejas aí, quando vocês forem para o culto hoje, quando seu pastor começar a pregar lá onde você está, começa a orar em línguas. Interceda, sabe por quê? Porque vem espírito de sono, vem espírito de Instagram, vem espírito de água, de sede, já viu? Sabia que tem um demônio da água, de beber água? Pessoa, toda a água que ela não bebe na semana, ela bebe na hora do culto, levantando. Vai no banheiro 42 vezes. Não, 42 é um número bom, profético. Então, eu estou aqui, irmão, pregando para você, e eu sei que tem uma guerra aqui acontecendo. Sabe por quê, irmão? Primeiro que muitas pessoas não estão mais pregando esse aqui. Pessoas que você talvez está dizendo, meu Deus, que chato, pastor hoje leu quase a carta inteira de Efésios. Levante a mão para o céu e dê graças a Deus, irmão, porque tem pastor por aí que mal prega um versículo no culto. Você pode reclamar de qualquer coisa nessa igreja, que aqui é frio demais. Você pode reclamar de um monte de coisa aqui, mas tem uma coisa que você não vai reclamar aqui, meu irmão, é que não tem Bíblia aqui. Porque eu anseio o desespero da minha alma é que você seja completamente apaixonado pela palavra de Deus e cheio dela, e ame a palavra e gaste tempo com ela todos os dias, porque essa palavra tem nos transformado, tem nos protegido, tem nos blindado, irmão. A palavra tem nos blindado de tanta coisa que tem sido infiltrado, sabe, no meio do povo de Deus. Quando nós entramos nesse lugar, nós enterramos uma Bíblia. Sabia que tem uma Bíblia enterrada ali na entrada dessa igreja? Um ato profético. Eu reuni a liderança aqui, quando a gente entrou aqui nesse terreno, nós enterramos uma Bíblia ali na entrada. Falei, eu estou profetizando e declarando que essa vai ser uma igreja que prega a palavra, que ama a palavra. Vai ter um povo que lê a Bíblia, vai ter gente vindo aqui para ouvir a Bíblia. Sabe qual é a minha alegria como pastor? É quando eu escuto, como eu escutei esses dias, uma pessoa aqui da igreja dizer para mim assim, pastor, eu sou crente há mais de 15 anos. E foi aqui que eu li a Bíblia toda pela primeira vez. E no ano passado, olha o que essa pessoa diz. E no ano passado, pastor, eu li a Bíblia 3 vezes inteira. Sabe? Essa é a nossa espada, irmão. E aí Paulo está dizendo isso aqui. Então orem por nós. Orem pelos seus líderes, pelos seus pastores, porque nós somos atacados todos os dias. Eu não estou pregando aqui, irmão, algo que para mim é fácil viver, não, irmão. Eu tenho também, essa natureza está bem aqui. Esses desejos estão aqui. Não pense para você que seu pastorzinho está olhando lá, né? Sabe, você viu a minha arte lá no Instagram hoje saindo assim da tela do celular?
Vocês perceberam que era IA, né, gente? Em nome de Jesus. Não sai acreditando. Até o Theo percebeu. O Theo olhou e falou: mãe, isso é IA. Mas sabe, irmãos, às vezes a gente vê a pessoa no Instagram e fala: nossa, pastor insano, meu Deus. Você não sabe das minhas guerras, das minhas lutas, das minhas tentações. Ore por mim. Ore por mim, irmão. Ore por mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você admira as ideias que eu tenho para o reino de Deus, eu quero dizer para você que eu tenho muitas ideias que vêm na minha cabeça de coisas terríveis e horríveis para o diabo. Sabia disso? O diabo vive me dando ideias, irmãos, assim como o Senhor. São dardos inflamados. E a Bíblia diz que vem contra nós. Então ore pelos seus pastores, pelos seus líderes, por aqueles que anunciam o Evangelho. Paulo está pedindo isso aqui. Paulo era humano, irmão. Eu acho lindo isso na vida de Paulo. Em uma das suas cartas, nós lemos aqui esses dias no desafio, Paulo disse assim: eu não consegui ir até vocês porque Satanás me impediu. Falei: meu irmão, se Satanás impediu Paulo de ir num lugar, quem sou eu para achar que comigo vai ser tudo fácil? Mas está aqui, irmão, a palavra de Deus mostrando para nós o estilo de vida que Deus quer que a gente viva. Eu marquei aqui, irmão, alguns versículos de outras cartas de Paulo. Romanos fala sobre essas coisas. Coríntios fala sobre essas coisas. Gálatas fala sobre essas coisas. Efésios, que nós lemos. Filipenses fala sobre essas coisas. Tessalonicenses fala sobre essas coisas. Colossenses fala sobre essas coisas. Lá em Tito, vou pular todos eles por causa do nosso horário, mas o pessoal do louvor já está aqui. Então ainda tem mais tempo, porque o pessoal do louvor nem subiu. Hoje é especial, é ceia, irmão. Eu preciso passar esse recado para você, tá? Eu estava de férias, fiquei sem pregar uns dias. Só vou pregar de novo daqui a 15 dias aqui, praticamente. Então, eu preciso dar esse recado. Mas olha só. Paulo diz assim para... lá em Tito. Eu amo esse texto, porque ele é muito claro. Tito 2:11, Paulo diz assim, ó: pois Deus revelou a sua graça para a salvação a todos. Fala comigo: Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Está disponível para todos. Mas ele diz no 12 assim: essa graça nos ensina. Então, enquanto alguns iam na contramão disso, no tempo de Paulo e nos nossos tempos também, aqueles que tornaram a graça de Deus libertinagem. Paulo diz aos Gálatas assim, ó: mas não usem dessa liberdade como ocasião para pecar. Não é porque vocês são livres que agora vocês vão fazer o que vocês querem. Isso no tempo do apóstolo João era o chamado de Nicolaitas. Quando João escreve o Apocalipse dizendo assim, ó, alguma igreja específica dizendo assim, ó: e vocês não toleraram a doutrina dos Nicolaitas. Sabe quem eram os Nicolaitas? Era um povo que estava pregando que Deus te ama. Se você fazendo o que você quiser, meu irmão, não tem problema. Você pode pular seu carnaval, você pode acender suas velas, seu incenso, você pode mentir, você pode se prostituir. Você continua sendo de Deus, você vem para a igreja, toma ceia. Os Nicolaitas pregavam isso. Essa não é a verdadeira graça de Deus. A verdadeira graça de Deus, Paulo falou para Tito aqui, verso 12. Essa graça, fala comigo, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo está dizendo a Tito assim, ó: essa graça nos ensina a renunciar esse mundo que está aí vivendo de qualquer jeito. Essa graça, irmão, nos torna um suco integral. Nos ensina a viver uma vida que é de verdade. Essa é a verdadeira graça de Deus. Que hoje, perante a mesa do Senhor, nós possamos nos arrepender de uma vida sabor, crente, de uma vida
onde achamos que podemos fazer qualquer coisa e está tudo bem, não. Que possamos olhar para Deus e dizer: Senhor, me ajuda a me parecer contigo. Me ajuda a amar o que o Senhor ama e odiar o que o Senhor odeia. E o que Deus odeia não são pessoas, são práticas. Nós precisamos odiar o que Deus odeia. Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de práticas. Coisas que desagradam a Deus. Primeiramente nas nossas vidas. Porque é fácil odiar as coisas que Deus odeia na vida dos outros, irmão. Mas hoje não é sobre os outros. A Santa Ceia é analise-se, pois, a si mesmo. É você olhar para a sua vida, quais são as coisas que você ainda está tolerando aí, que hoje podem te afastar dessa verdade de Deus. Fique de pé no seu lugar. Tem um texto aqui dos que eu separei. Ele diz assim, deixa eu pegar ele aqui para a gente ceiar. Separei, marquei todas as cartas aqui. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 9. O apóstolo está dizendo assim, 1 Coríntios 6, 9: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, está disponível para todos, mas não são todos que vão entrar. Não se engane, irmão. Já preguei aqui, existe o joio e existe o trigo. E a Bíblia diz que o trigo vai ser guardado no celeiro para sempre, mas o joio vai ser queimado. O reino de Deus. E ele diz assim: não se engane. Olha o que Paulo escreveu aqui. Pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes podem continuar vivendo desse jeito e está tudo certo, porque eles são amados por Deus, podem inclusive tomar ceia. Está escrito assim? Não. Eles estão dizendo assim, ó: não terão parte no reino de Deus. Aqueles irmãos que vivem nessas práticas, aqueles que não abandonaram essas práticas. E ele diz isso: alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo está dizendo assim, ó: esses não entram no reino de Deus, mas aqueles que deixaram isso, aqueles que deixaram essa vida, eles são aceitos, eles são recebidos por Deus. Essa é uma noite de você decidir quem você é nessa história. Você é o suco integral ou você é o refresco adoçado, sabor uva? Você é o não judeu que passou a ser filho comprado, mas que permaneceu nesse lugar de obediência? Ou você é como os nicolaítas, que tornaram em dissolução a graça de Deus, como Judas escreveu e João também? Quem nós somos? Hoje estamos diante da mesa, e na mesa a gente não esconde, irmão. Na mesa a gente mostra quem a gente é. O Pai está na casa. Amém? O Pai está na casa. Lenilson. E não sou eu, Pai, eu sou o irmão como vocês. O Pai está na casa. E diante do Pai, quem sou eu? Quem somos nós? Ele nos aceitou nessa mesa, mas para permanecer nessa mesa tem protocolo. Para permanecer nessa mesa, a Bíblia fala assim daqueles que foram convidados.
Vá para a rua e pegue aqueles marginalizados e tragam para o banquete. Mas a Bíblia continua dizendo que aqueles que não vestiram a roupa certa foram jogados fora. Tem muita gente pregando por aí só sobre ser aceito na mesa. Mas é entender, Diana, que para permanecer na mesa tem um comportamento. Tem uma roupa para vestir. Não é com qualquer roupa que você veste, senta nessa mesa. Não é com qualquer comportamento, com qualquer linguagem, com qualquer tipo de procedimento que a gente senta nessa mesa. A gente pode até chegar assim, mas não consegue ficar. Essa é uma noite de mudar as nossas vestes para estar à mesa. Essa é uma noite de dizer: eu preciso, Senhor, me ajuda. Eu me arrependo nessa noite. Em nome de Jesus. Faça a sua oração nessa noite, em nome de Jesus. Faça a sua oração nessa noite. Essa noite nós vamos ceiar nesse lugar, mas faça a sua oração. Nós consagramos nessa noite o vinho, nós consagramos o pão, para que possamos tomá-los com temor, não como um simples pão e não como um simples suco de uva, mas com temor de dizer: Senhor, eu não posso permanecer do mesmo jeito, Deus. Me ajuda, Senhor. Muda a minha vida, Senhor. Muda a minha história, Pai. Me ajuda a corrigir o meu caráter. Me ajuda a corrigir os meus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda a mudar hoje, Deus. Me ajuda a não mais me entregar à natureza humana, aos prazeres da carne. Me ajuda, Deus, diante desse apelo tão grande por uma vida fake, mentirosa. Quantas pessoas têm vivido uma vida dupla? Me ajuda, Pai, diante desse apelo, nesse tempo do artificial, nesse tempo do fake. Me ajuda a ser de verdade. Me ajuda a ser, Senhor Deus, um servo fiel, Deus. Me ajuda, Deus. Eu fui aceito na mesa e eu quero permanecer nela, Deus. Eu fui recebido nessa mesa como um filho e eu quero ficar nela todos os dias, Deus, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Você vai receber nessa noite o pão e o cálice enquanto nós louvamos ao Senhor, enquanto você ora por um posicionamento diante de Deus. Pegue do pão e pegue do cálice, você que vai ceiar. E que essa ceia não seja uma ceia de culpa, mas uma ceia de conserto. De dizer: a partir de hoje, eu decido, eu não serei mais um refresco adoçado. Eu escolho a integridade. Eu escolho ser integral. Em nome de Jesus. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser.